Que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas emoções em Cristo nosso Senhor. Amém? Eu cheguei quase meia-noite do Rio, tivemos uma grande Santa Ceia ontem, ceia ministerial, mas Jesus renovou as minhas forças. Perdi o primeiro voo, que seria direto. A glória de Deus estava tão grande. Falei, eu não posso sair daqui antes de terminar esse culto, não. Vamos perder esse avião, depois Deus providencia outro. Viu, Juscelio? Aí peguei o outro, irmão, só que o outro não era direto. Fui parar lá em São Paulo. E fiquei esperando outra conexão para cá. Mas Deus renova as nossas forças, amém? E é um prazer estar juntos aqui hoje, adorando a Deus com os irmãos. Eu quero compartilhar aqui hoje duas breves palavras. Primeiro, nós estamos pregando muito sobre a pessoa do Espírito Santo. E é de propósito. Deus tem movido os nossos corações para entender que Ele, o Santo Espírito, o amado Espírito Santo, Ele é o agente da vida de Deus na igreja. Ele é o poder atuante de Deus na igreja e em nós. O plano de redenção foi uma obra da Trindade. Deus Pai projetou, Deus Filho executou e Deus Espírito Santo aplicou e continua aplicando. Amém, gente? Deus Pai projetou na eternidade, pela sua pré-nisciência. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus Pai projetou. Deus Filho executou. Como? Na cruz do Calvário. Ele cumpriu cabalmente a sua missão. Lá da cruz, quando ele estava crucificado, pendurado no madeiro, ali exposto publicamente, na agonia da morte, ele ergueu os olhos e disse: Tetelestai, Tetelestai. Ele pronunciou isso na língua aramaica, que era a sua língua. Isso traduzido é: tudo está consumado. Então Deus Filho consumou, realizou, completou todo o plano de redenção. E Deus Espírito Santo aplicou e continua aplicando a todos os perdidos como éramos, o processo, o projeto de novo nascimento e de regeneração. Então, o plano da salvação foi obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe por que vocês estão aqui hoje? Salvos, com nome no livro da vida, servindo a Jesus, porque Deus e o Espírito Santo aplicou os benefícios do Calvário no teu espírito, no meu e nos nossos corações. Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos apresentou Jesus. O Espírito Santo gerou a vida de Deus no nosso espírito. O Espírito de Deus fundiu-se com o nosso espírito. Somos um com Ele.
Isso é o maior milagre, o milagre da regeneração, do novo nascimento. Então nós devemos amar muito o Espírito Santo e falar com ele. Tem gente que não se relaciona com o Espírito Santo. E sabe por que muitos não relacionam com o Espírito Santo? Por achar que ele é uma energia. Como é que vai relacionar, ter comunhão com uma energia, com uma força? O Espírito Santo não é força, nem é energia. Ele é o quê? Uma pessoa. Eu tenho dito que para existir uma pessoa é preciso 3 elementos. Você é uma pessoa e eu também, porque reunimos os 3 elementos: intelecto, vontade e emoções. Mente, vontade e emoções. Mas, apóstolo, eu já vi o senhor falar isso muitas vezes. A repetição é didática. Eu quero que isso entre em você e fique em você. Escutou? Ele é uma pessoa. Hoje de manhãzinha eu já disse para ele: bom dia, Espírito Santo. Obrigado pela viagem. O Senhor me levou, o Senhor deu graça, deu força, abençoou aquela multidão de pastores lá do Rio, me trouxe em segurança. E agora vamos juntos para mais um dia. É um trabalho de parceria com ele. Você entra com as suas faculdades e ele entra com a unção, o poder, a inspiração. Ele é o nosso amigo. Jesus disse em João 14, 16, 17: eu rogarei ao Pai que vos dê outro Consolador, a fim de que fique convosco 3 anos e meio, 10 anos. Irmãos, cadê o 16? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de fique convosco até o fim do ano 2022. Como é que está escrito? Jesus só ficou 3 anos e meio na terra, mas ele está dizendo do Santo Espírito que o substituiria e que não ficaria só 3 anos e meio, gente. Mas Jesus está dizendo que o seu substituto, que é da mesma espécie, que é Deus, ficaria na terra, ficaria na igreja, com a igreja, para sempre. E ele desceu à terra ou não desceu? Desceu. Jesus subiu e ele desceu. Jesus está à direita do Pai, no corpo glorificado, e o Espírito Santo está na terra. Quando nós dissemos Jesus está aqui, é na pessoa do Santo Espírito. É Ele que dá vida, é Ele que regenera, é Ele que dá dons, é Ele que distribui dons, é Ele que regenera os corações. Você ama o Espírito Santo? Não trate Ele como uma força, como uma energia. Ele é uma pessoa. Agora olha para mim, Jesus dependeu do Espírito Santo enquanto viveu aqui na terra ou não? Quem acha que dependeu? Jesus Cristo, enquanto estava exercendo o ministério, Ele próprio dependeu do poder, da unção e da presença do Espírito Santo. O que os irmãos acham? Sim ou não? Mas ele não era Deus encarnado, mas ele dependeu também do Espírito Santo desde o nascimento, gente. Olha Lucas capítulo 1, verso 35, o que diz? É o 35 ou é o 30? É esse mesmo.
o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela conceberia, que ela daria à luz um filho. Ela então entra em pânico e diz, respondeu-lhe. Primeiro, antes, o verso anterior, ela vai dizer, como se fará isso? Como eu vou me engravidar, conceber, dar à luz um menino que deverá ter o nome de Jesus? Como? Eu sou solteira, eu sou virgem, eu não relaciono com homem. Como? Aí o anjo disse, descerá sobre ti o quê? Então ele dependeu do Espírito Santo desde a concepção, desde o ventre da mãe. Aleluia! Quem trouxe a semente, né? Quem tem a semente é o homem. Maria engravidou sem ter relação com o homem. Então ele era filho do próprio Deus. O Espírito Santo trouxe a semente divina direto para o ventre de Maria. Olha lá, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, porque o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Depois, no batismo, Jesus está no Rio Jordão, sendo batizado pelo primo João Batista. João Batista vê Jesus aproximando nas águas, e até então João não o conhecia, apesar de serem primos, porque Jesus morava na Galileia e João morava na Judeia. São 160 quilômetros. Naquela época não tinha transporte, não tinha carro, não era tão fácil. Mas agora Jesus deixa Nazaré, deixa a oficina de carpinteiro, vai para a Judeia, entra nas águas do Jordão, enquanto João estava com uma fila batizando. E Jesus entra na fila. Já pensou nisso, irmãos? Jesus submete a autoridade do primo. Jesus reconhece a autoridade de João Batista. Oh, como é bom quando a pessoa reconhece a cadeia de autoridade que Deus coloca. Não é a pessoa, é o que a pessoa representa. Não é a pessoa, é a unção que está sobre a pessoa. O pecado contra a autoridade é pior do que o pecado contra a santidade. O que fez de Lúcifer, o diabo asqueroso que é hoje, foi o pecado contra a autoridade divina, porque ele quis dar um golpe de Estado, para usar uma linguagem de hoje. Ele quis colocar o seu trono acima do trono do Altíssimo, e por isso anjo de luz virou anjo das trevas, não é? Então veja que Jesus submete o Deus encarnado, irmãos, isso mexe comigo. Submete e reconhece a autoridade de João Batista, cada um na sua área. Bonito isso. Quando João olha para ele, e o Espírito Santo mostra quem era que estava aproximando para ser batizado, João Batista disse, eu é que careço de ser batizado por ti, porque o princípio é o maior abençoa o menor. Então ele diz, está havendo uma inversão. Eu é que tenho que ser batizado por ti, e tu vens a mim. Aí eu acho bonita a expressão de Jesus. Ele disse assim, João, aí é por minha conta, viu? Ô João, deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a Escritura. E Jesus então foi batizado. E quando ele foi batizado, Mateus capítulo 3,
Não precisa ler, eu estou apenas citando as referências. Olha para cá. Quando foi batizado, Jesus na água, o que aconteceu? Estamos falando dele dependendo do Espírito Santo. O que aconteceu? O Espírito Santo, que já tinha participado na sua gestação, agora no seu batismo, vem sobre ele, em forma visível de uma pomba, que é um dos símbolos do Espírito, e pousa sobre ele. Quando ele sai das águas, a Bíblia diz que Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus para o deserto, irmãos? Foi o diabo ou foi o Espírito Santo? Se você vê, e ele foi conduzido pelo Espírito. Toda vez na Bíblia que você vê Espírito com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo. Então o Espírito Santo que veio sobre Jesus, o conduziu para o deserto, para ser provado, tentado pelo diabo. Então, às vezes, o Espírito Santo leva a gente para o deserto, viu? Deserto representa prova, lutas. Para alguém ser aprovado, ele tem que passar na prova. E cada prova que a gente passa, há mais maturidade, há mais musculatura espiritual, há mais resistência para enfrentar as lutas e ser o que Deus projetou que fôssemos. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser provado. E Jesus foi aprovado em todas as provas da tentação lá do deserto, em 3 áreas que Adão e Eva tinham caído: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. O diabo usou as 3 armas que derrubou Adão e Eva. Ele disse: o segundo Adão é fácil, vou acabar com ele também. E veio concupiscência dos olhos. Olha os reinos, olha os palácios, olha as riquezas, olha, concupiscência dos olhos. Jesus olhou, mas não se contaminou, olhou além. Concupiscência da carne, tu está com fome, transforme a pedra em pão e coma. Nada errado em alimentar-se, mas Jesus estava ali com um propósito de 40 dias e 40 noites para começar o seu ministério. Então ele foi tentado também com a concupiscência da carne, e aí abre-se um leque. Tudo que é concupiscência da carne, da natureza carnal, da natureza humana. Jesus foi tentado em todas as áreas, mas sem pecado, Cordeiro imaculado. Soberba da vida. Quando foi que Jesus foi tentado com a soberba? Para fazer uma exibição, uma demonstração, um espetáculo. É muito perigoso, irmãos, a fogueira de vaidade, às vezes no coração de líderes da igreja. A vanglória, a autopromoção, o culto à personalidade. Eu fico encabulado a forma que às vezes os irmãos com tanto amor me apresentam quando eu estou em outros lugares, que eu fico, acho que o meu rosto deve ficar vermelho, né? Os irmãos falam coisas e eu vou ficando cabrunhado.
Eu pego a palavra e diz, não é nada disso, irmãos, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Ele é o centro. A razão é Ele, a expectativa é nele, não é em mim. Eu sou apenas um servo. Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o líder, Ele é o presidente, Ele é o pastor, Ele é o que comanda. Se você brincar, o diabo quer inflar o seu ego e achar que você é bom mesmo, é grande mesmo, é importante mesmo. Aí é um passo da queda. Compreende? O diabo quis inflar o ego de Cristo. Você não é filho de Deus? Sobe aqui no alto, no ponto mais alto do templo. Quando nós fomos em Jerusalém, o Getúlio estava conosco, nos mostraram onde era o pináculo do templo, o ponto mais alto, e não tinha o aterro que tem agora. Era uma altura muito grande. E o diabo disse, se tu és filho de Deus, sobe lá e salte, porque os teus anjos vão te pegar pela mão, pelo braço, e vão dar um voo rasante contigo. Olha a tentação da soberba, do orgulho, da vanglória. Jesus, se fosse vaidoso, ele poderia dizer, vou demonstrar para ti, e vou demonstrar para todo mundo, que quando eu saltar, os anjos vão me pegar pelo braço, pela perna, pelo pescoço, e vão voar comigo, e vocês vão ver que eu sou. Que coisa, não é? Jesus passou das 3 provas, mas não caiu. Quem levou Jesus para o deserto para ser provado dessa forma? Não foi o diabo, foi o Espírito Santo. Porque a obra que ele ia executar, ele precisava estar aprovado. Às vezes Deus te leva para o deserto. Aguente firme, vigie em todas as áreas, para que Deus cumpra o propósito que está além das suas vistas naturais. Quem pode crer, levante a sua mão. Então não murmure durante a prova, não pare, não renuncie, não desista, prossiga. E Deus vai te dar graça e discernimento para superar. Jesus dependeu do Espírito Santo. Agora dá uma olhada em Lucas 4:16, a partir do 14. Lucas 4, esse texto eu quero ler, não vou ler todos, mas esse eu quero. Olha, Jesus agora sai do jejum de 40 dias, batizado, cheio do Espírito Santo. Olha lá, então Jesus, vamos ler junto, no poder, 1, 2, 3, vai. Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, está voltando para a sua terrinha, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Uma observação, ele não era desigrejado. O tempo todo que ele foi apenas o filho do carpinteiro, lá em Nazaré, ele frequentava a sua casa de oração. Ele frequentava a sinagoga, ele aprendia com os rabinos, ele aprendia o Pentateuco, era seu costume congregar. Não deixe de congregar nunca. IBGE já encontra 10% da população que se classifica como desigrejados. Não quero entrar no mérito, resultado de escândalos, de decepções, de feridas, mas esse não é o caminho. A Bíblia diz, não deixai de congregar, como é costume de alguns. Então aqui nós temos Jesus que congregava como de costume.
Mas depois que ele foi cheio do Espírito, uau! O semblante era o mesmo, olha para cá. O olhar era o mesmo, a estatura era a mesma, as vestes eram as mesmas, mas algo tinha acontecido sobrenatural. Irmãos, depois que você é cheio do Espírito, as pessoas vão olhar você, a mesma estatura, mesmo semblante, mesmo jeitinho, mas eles vão perceber que algo diferente está sobre você. Às vezes o cara era beberrão, era violento, era isso, era aquilo outro, teve um encontro com Jesus, foi batizado com o Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, né? Os amigos vão olhar e vão dizer: esse homem está falando alguma coisa diferente, só a presença dele está mudando a atmosfera, tem alguma coisa nova. Aleluia, irmãos, se encha do Espírito. Aleluia. Jesus volta, agora vê o 17. Então deram o livro do profeta Isaías para ele ler na sinagoga. Ele era um obreiro ali, ele era um auxiliar do rabino. Deram o livro do profeta Isaías, esse mesmo livro que tem na sua Bíblia. E Jesus lê. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Vamos juntos? 1, 2, 3. Vamos para o 20. Agora, 1, 2, 3. Só dele ler, a unção já tomou o ambiente. E todo mundo ficou com os olhos esbugalhados. É o filho do carpinteiro. Estou sentindo uma coisa diferente. Está queimando. Estou com vontade de chorar. Tem uma coisa diferente desse homem. Só dele ler. Tem gente que só de falar paz, a glória de Deus já entra. Paz seja nesta casa. A capetada já bate em retirada, porque você conduz a presença. Olha lá, ficaram com os olhos fitos nele. Se fosse uma leitura comum, todos os sábados se fazia, era mais uma leitura. Mas Jesus, cheio do Espírito, lê Isaías 61, e todo mundo fica esbugalhado. Algo aconteceu. Olha o 21. Agora aqui, o segredo está aí. 1, 2, 3, vai. Ele assumiu ali a posição de Messias, porque Isaías 61 descrevia a pessoa e o ministério do Messias. Ele diz: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Qual era a escritura? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me ungiu para pregar boas novas, enviou-me a curar os quebrados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então, Jesus dependeu do Espírito Santo, desde a concepção, passando pelo batismo, passando pela batalha da tentação no deserto, e agora ele assume a sua função. Aleluia, irmãos. Diga glória. Diga aleluia. Agora, só para eu fechar essa primeira parte, olha Atos 10, 38.
Pedro está pregando na casa de Cornélio. E olha o que Pedro vai falar sobre Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Não é porque ele era Deus, mas era porque Deus era com ele. Olha para cá, irmãos. Esse mesmo Espírito Santo que estava sobre o Senhor Jesus, não é outro não. É o mesmo que ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse mesmo que ele disse em Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo está aqui sobre mim, está aí sobre ti. Bota a mão na cabeça e diz: o Espírito Santo. Fala: o Espírito Santo me ungiu para quê, gente? A missão de Cristo, para pregar boas novas, para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e anunciar o ano aceitável, jubileu do Senhor. Digam glória a Deus. Diga: Jesus dependeu do Espírito Santo. E se ele dependeu, ai de mim, sem o poder do Espírito Santo, sem a unção do Espírito Santo, sem a vida do Espírito Santo, sem a alegria do Espírito Santo, sem a paz que ele gera, sem a bondade que ele produz, sem a longanimidade que ele gera. Aleluia! Agora eu fecho de verdade. O Espírito Santo está em e sobre, em nós. Ele gera o caráter de Cristo. Você conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo, não é pelos milagres que essa pessoa possa fazer no nome dele. Você conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo, não é porque ele fala muito língua estranha, não. Você conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo, não é porque ela profetiza muito. Dons podem ser falsificados. Mateus 7, 21 e 22 diz que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, eu falei tanto em língua. Senhor, eu profetizei tanto. Senhor, eu curei tanto. Senhor, eu fiz e aconteci tantos milagres. E Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Conhecer aí fala de intimidade. Eu nunca tive intimidade contigo. Não sei quem é você. Você me usou, mas eu nunca te usei. Você usou meu nome, mas eu nunca te usei. E pela fé e simplicidade das pessoas, eu operei no meio delas, mas eu não te conheço. Maldito, aparta-te de mim para o fogo eterno. Isso é sério demais. Quem é que profetiza? Quem é que fala a língua? Quem é que cura doente no nome de Jesus? É no meio pentecostal. Então tem muito falso fazendo, acontecendo, juntando multidão. Não vai pelo canto da sereia, não. O povo de Deus tem fundamento, tem base. Como é que conhece então alguém que está cheio do Espírito Santo? Não é pelos números, não é pelos milagres, não.
Até o João de Deus, enquanto não estava preso, por estuprar mais de 300 mulheres, quando vinha aqui, juntava a multidão. E fazia tanta coisa. O diabo faz algumas coisas, só que o poder dele é limitado. Mas sinais na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, acontece com propósito de ganhar confiança e levar a pessoa para o inferno. Se ele tira uma doença, ele bota 10. Mas aquela que ele aparentemente tirou é para ganhar confiança. É assim ou não é? Quem já frequentou essas coisas sabe o que eu estou falando. Então não se impressione só com milagre ou só com multidão. Nós somos pregadores de cura divina. Nós cremos e oramos pelos doentes, porque o falso não anula o verdadeiro. Se tem o falso, é porque tem o verdadeiro. Digam aleluia, irmãos. Por que eu falei tudo isso, hein? Deixa eu pegar a linha aqui de raciocínio. Onde é que eu estava? Obrigado, irmã. A Jane está atenta ali. É que eu estou falando que o Espírito em nós gera o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo não é conhecido pelos dons. O caráter de Cristo em nós é conhecido como? Pelo fruto. Uau! E o fruto é uma grande pocã. Vocês conhecem pocã? Pensa num fruto só, no singular, com 9 gomos. Pensou aí numa pocã gigante? Tem 9 gomos. O fruto do Espírito é no singular, é um fruto, com 9 manifestações. Aí você vai conhecer se a pessoa está cheia do Espírito. É com o fruto do Espírito que manifesta nela. Qual é o primeiro gomo? Amor. Amor a Deus, a palavra, ao irmão. Meu Deus, Jesus disse: nisso conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Primeiro mandamento, amar o Senhor de todo o coração, todo o entendimento, todas as forças. O segundo é semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo. Estamos às vezes tão longe disso, mas estamos em obras. Na medida que você vai se enchendo do Espírito, a primeira coisa que aparece é o amor. Você preocupa com o outro, com a dor do outro, com o sofrimento do outro. Não é porque você é bom, não, é que o Espírito Santo derrama o amor de Deus. Digam amém, irmãos. O homem é de índole má, mas o Espírito nos batiza com amor. Qual o segundo gomo, pastor Ivaí? Paz. É Gálatas 5, 21, né, 22. Já está aqui. Obrigado, irmãos. Fruto do Espírito é amor. Vamos por ordem ali. Alegria. Uma pessoa cheia do Espírito, ele tem alegria. Ele pode enfrentar a luta, claro que vai enfrentar. No mundo tereis aflições, mas a alegria do Senhor, nossa força é. Alegria pela salvação, alegria, aleluia, focando no lado bonito e positivo das coisas. Você tem alegria? Quer ver eu ficar preocupado é ver gente que trabalha comigo com a cara fechada, bicudo, triste. Irmão, o que houve? Fala logo. Qual é o problema? Não é verdade? Alegria, coisa boa. Um dos sinais da presença do Espírito Santo é a alegria. Eu estou alegre. Eu estou muito alegre. Quem está alegre aí? Não está convencendo, não. Eu acho que é porque está de manhã, né, Ivaí? Quem está alegre faz um barulho aí. Se não está, vai ficar. Olha lá o outro gominho, ó. Longanimidade. O que é isso? É uma palavra grande, né? Longanimidade. Traduzido é ânimo longo. Tem a ver com constância, perseverança. Um homem cheio do Espírito
ele tem perseverança na vida espiritual, na vida profissional. Já pensou aquela pessoa que começa tudo e para tudo no meio do caminho? Deus quer te dar longanimidade, ânimo longo para suportar o outro, ânimo longo para suportar o outro. Tem gente que é difícil de suportar, tem ou não tem? Outro dia eu vi uma matéria, como é que suporta uma pessoa chata? E aí identifica, o que é um chato? O que é uma alça sem mala? Deus nos dá... O que eu falei? Eu estou falando, alça sem mala não é mala sem alça. No dia de chuva é de papelão. Mas Deus nos dá ânimo longo para ajudar aquele irmão, porque ninguém é igual. Tem pessoa que é tão simpática, tão agradável. Tem gente que é complicada, mas você vai fazer o quê? São filhos, são ovelhas. Tem gente de vez em quando fala, o senhor não vai excluir fulano? Eu falei, não, Jesus não mandou eu excluir, não, mandou eu curar, mandou eu ajudar. Vamos caminhar. Ânimo longo é obra do Espírito no nosso espírito, porque Deus não descarta ninguém. Ele quer restaurar, Ele quer assoprar o pavio que fumega e fogo vai pegar. Ele não amassa a cana que já está toda quebradinha, Ele quer consertar. Ele restaurou Pedro, mesmo depois de 3 negativas. Amém, irmãos? Está vendo o que é uma pessoa cheia do Espírito? Vai manifestar isso aqui, ó. Benignidade é derivado de bondade, é semelhante, quase semelhante à bondade, né? A Bíblia diz que, como é que chama aquele homem que a Bíblia diz que ele era bom, cheio do Espírito, cheio de fé? Que a palavra, o nome dele é traduzido, é Consolador, Barnabé. A Bíblia diz que Barnabé era um homem bom, porque ele era cheio do Espírito. A presença do Espírito te dá bondade, você compadece. Você tem pronto a mão estendida para ajudar. Então, às vezes não é dinheiro, às vezes é uma visita, é um telefonema, é uma palavra, é um aconselhamento, mas também entra na área material. Não é verdade? Às vezes Deus quer que você demonstre a sua bondade socorrendo alguém. O que Deus nos dá não é para nós, é para os outros. Te deu poder, ajude. Te deu unção, ajude. Está sobrando, ajude quem está passando necessidade. É sinal da benignidade e da bondade. Fidelidade, em outra tradução, parece como fé. O Espírito Santo gera. Então você conhece uma pessoa cheia do Espírito? Não é pelos dons, é pelo fruto. Porque os dons podem ser falsificados, volto a dizer. Mas quero ver alguém falsificar isso aqui, ó. Quem vai falsificar isso? Ou está presente ou não está. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se eu for falar isso aqui, só é o estudo bíblico. Contra estas coisas não há. Vamos parar aqui. O Espírito Santo nos ajuda nessa manhã.